Nesse vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades do Rainbow Friends. A primeira curiosidade é essa aqui, ó. Existem dois donos da fábrica. Você pode ver que é o Osvaldo D. Davis e o segundo aqui que é o Tretron. E essa placa tem um grande segredo que pouca gente sabe explicar. Você olhando assim não parece nada anormal, mas o segredo ele tá contendo se você olha pelo vidro. Eu mesmo vou fazer você ver isso com seus próprios olhos, porque quando eu vi, eu não acreditei. E dá uma olhada no que acontece. Olhando por esse ângulo, você vê que ele é todo um cientista, um pesquisador, um maluco. Mas se você olha assim do outro lado, é simplesmente uma pessoa comum e nada demais. Não sabe ao certo explicar por que isso acontece, mas com certeza foi intencional pelo próprio dono do jogo. E essa é só uma das primeiras curiosidades. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todas as curiosidades mais legais do Rainbow Friends. Tá chovendo em mim, não. A cada like, o Bacon ficará feliz. Ajude um Bacon deixando seu like e ele não passará chuva. Não passará frio. Deixa o like para o Bacon ficar feliz. Vambora pro vídeo. Deixa o like aí, cara. No jogo existe uma placa falando que você tem que acorrentar o Blue antes de dar banho nele. Aqui nesse estábulo você pode ver que tem umas correntes. Então significa que aqui que o Blue tomava banho faz muito sentido. E aqui que ele era trancado. Isso explica o porquê dessa placa tá do lado desse estábulo com essas correntes. Nos arquivos do jogo não tem explicação e não sabe o porquê disso tá aqui. Mas sim, o Red aparece olhando pra placa do Blue. Eu consegui transferir ele pra cá, mas você pode ver que não tem alguma explicação porque ele está aqui. Será que o dono do jogo quis remover isso aqui porque mostrava demais alguma coisa? E vendo essa imagem me transmite um pouco de sentimento de saudade. Aparentemente a gente tá olhando pra placa com um pouco de saudade do Blue. Aqui nessa placa tá falando pra você não abraçar o Blue, porque pode ser que ele esteja com fome. E já que nessa outra placa, como dito, tá falando que você deve acorrentar primeiro o Blue pra depois dar banho nele. Então tá dizendo que os monstros são humanizados, eles precisam de cuidados, como alimentos e banho, higiene. Então será que eles têm sentimentos ou alguma coisa a mais? Eu não sei se isso é verdade, mas acabou vazando essa foto. E você pode ver que tem 3 fotos aí do Blue, aquela foto que tava lá naquele quadro. E tá escrito, deixe meu amigo em paz. Eu tentei ir nesse local e procurar essa foto, mas eu acabei não encontrando. Eu também revirei todo o código do jogo e mostrei, puxei, transferi e mesmo assim eu não encontrei essas 3 fotos. Então possivelmente isso seja falso. Sendo falso ou não, tem uma coisa aqui muito engraçada, é que se você dá zoom nesse local, olha o que a gente encontra ali. Pois é, o monstro rosa, não é louco? Essas 3 fotos foram baseadas naquela foto do quadro, o primeiro amigo do Blue. Então eu fui lá novamente e não encontrei nada. A gente pode ver que também tem uma tesoura ali, bem ali no cantinho. E se você dá zoom aqui pra baixo, tem um olho. O olho de quem? O olho do Blue. Isso talvez pode explicar o que aconteceu com o Blue, porque se a gente tem uma tesoura e tem um olhinho, significa que alguém cortou o olho dele. Caso você não saiba, o olho do Blue, ele é cortado. Um ali tá faltando. Se a gente for seguir o mesmo padrão, você pode ver que tudo na fábrica é escrito de acordo com alguma cor representando. Por exemplo, a gente tem ali várias cores de vários personagens, o Blue, o Red, o amarelo, o rosa. Então cada cor significa uma coisa. Seguindo o padrão, nessa imagem a gente tem o vermelho, e o vermelho aqui é o Red. E nas teorias o Red é o primeiro amigo do Blue. Outra coisa que tá escrito em vermelho é aqui em cima do castelo. Você pode ver que tá aqui, ó. Você só está me atrapalhando. Alguma coisa desse tipo. Já foi vazado no próprio arquivo do jogo os 2 próximos monstros. Não se sabe se ele vai ser usado ou se foi descartado. O primeiro, como todos sabem, já é o amarelinho. Aquele pato ali todo esquisito, que é meio estranho. O segundo é o rosa. Ele não tem muito nada demais, ele tá bem simples. Então não sabe se eles vão ser descartados ou vão ser usados nos próximos capítulos. O próximo monstro vai ser rosa, pelo simples fato que o jogo já tá colocando algumas coincidências aqui pra gente. A primeira coincidência é que cada número desse daqui significa algum monstro. A gente tem o 1 que é o Blue, o 2 que é o laranja, o 3 que é o verde, e esse daqui é o 4 que é o roxo da tubulação, e o 5 que não tem explicação, mas ele tá aqui. Então é o fato, é alguma dica. Outra dica que também tá bem explícita é esse monte de galões, e é uma cor que se destaca é o rosa. É a única cor que não aparece dentro do jogo, que tá aqui no meio dos galões. E é bem óbvio que o dono do jogo tá fazendo isso de propósito, pra dar dicas pra gente do próximo monstro que tá chegando. Falando em cores, o jogo gosta bastante de brincar com cores. É por isso que o nome do jogo se chama Rainbow Friends. Mas especificamente, se você for ver, as cores aqui são bem boas, né? E se repetem bastante, ó. O rosa repete 2 vezes, mas tem uma cor só aqui que repete uma vez só,
que é o preto. E seguindo a ordem do jogo, a gente vai sim ter o monstro preto, que possivelmente vai ser um boss, porque o preto é uma coisa mais misteriosa. Aqui na fábrica tem essa placa que se chama Hellock Woods. Em traduzindo essa palavra, vai dar madeira de cicuta, que não tem muito significado, mas é o nome aqui da fábrica. Isso é o nome de uma planta, e uma planta muito perigosa, é uma planta venenosa. E ela também era usada para gregos, para fazer meio que um tipo de condenamento. E o engraçado é que há teorias de que essa planta já tá aparecendo aqui dentro do jogo, e foi um dos motivos de todo esse problema, dos monstros ficar raivosos. Seria no caso esse vidro, ele tá guardando aqui aquelas plantas super venenosas, que é o Hellock Woods. Muita gente fala que faz muito sentido, porque não tem um significado, porque que ele coloca as plantas guardadas num tipo de cofre de vidro. Então se o desenvolvedor do Rainbow Friends acionar monstros jogáveis, ele se tornará imediatamente o jogo do Roblox mais popular no YouTube. Tanto potencial, mas não sei se o jogo receberá atualizações regulares de conteúdo. E a empresa, dona do Rainbow Friends, respondeu com esses dois olhinhos, significando que ele tá de olho. Então isso significa que sim, o dono do Rainbow Friends já tá querendo adicionar modo play, onde você pode virar um monstro e procurar jogadores. Outra coisa que eles falaram foi: muito obrigado a todos por jogar Rainbow Friends. A quantidade de amor que vocês demonstraram pelo nosso jogo nos surpreendeu. Mal podemos esperar para você ver o que vem por aí no Rainbow Friends. Isso significa que sim, eles vão dar continuidade no capítulo 2. Então eles não abandonaram o jogo. Aqui nos dormitórios, se você ver, não tem nada demais, né? Aí é que você se engana. Nos dormitórios, você pode ver que tem câmeras. Então significa que a gente tá sendo vigiado 24 horas pelo Red. O vermelho, ele atraiu a gente pra essa fábrica. Pra quê? Pra gente fazer alguma coisa pra ele. E pra ele vigiar a gente, ele precisava de algumas câmeras de segurança implantada. Aqui na fábrica, ele sabe que tem uns monstros e não tem como a gente escapar, mas no dormitórios, para garantir isso, ele colocou câmeras de segurança. Dentro do jogo, existe dois locais para você escapar, onde eles estão trancados e tá escrito no escape. Aqui do outro lado, você pode ver que também tá trancado. Vindo aqui no spawn, também existe um outro local que você pode estar saindo, que é exit, então significa saída, que tá ali atrás da máscara do Blue. Mas você vindo aqui, você sabe que não tem como fazer nada, né? Não tem como sair daqui, ó, é bloqueado. Então todas as saídas da fábrica é bloqueada. Na fábrica tem várias placas com várias informações, mas especificamente essa placa tá escrito Employee Rule. O que significa isso? Na maioria das vezes, Employee Rule é um contrato onde você tem que assinar para você trabalhar em algum lugar. Seguindo o padrão, então as pessoas que trabalhavam na fábrica, elas precisavam assinar esse contrato. Mas a pergunta é, o que será que tá escrito aqui nessa placa? Quais informações que contém nesse contrato? Na minha teoria, eles estavam fazendo experimentos aqui que não era muito permitido, né? Então, em forma de contrato, os donos da empresa fizeram pra calar meio a boca deles, pra eles não contarem ou divulgarem informações do que acontece aqui dentro da fábrica. Isso, com certeza, era uma maneira de calar os empregados, pra eles não divulgarem as coisas ilegais que estavam acontecendo aqui dentro da fábrica. Existem várias placas de não alimentar o Blue, então significa que se você alimentasse, ele poderia ficar raivoso. A maioria dos locais do Rainbow Friends é oco. Você pode ver essa porta e ela não tem nada atrás dela, é totalmente oco. Existe várias portas secretas dentro do jogo e com certeza você tem uma grande curiosidade de saber o que tem dentro delas, mas a maioria acaba sendo oca e não tem nada por trás delas. Isso é para evitar lag ou alguma coisa aconteça com o seu celular para não travar o jogo. A placa no escape também é oca, ela tem dois lados, mas ela leva para o mesmo local e lá é oco, não tem nenhuma informação, é simplesmente uma porta pro limbo. Como dito, o jogo é feito assim para não lagar, então ele não faz as partes que os jogadores não vão ver, entendeu? Aqui nesse jogo feito por um fã, ele fez meio que a conexão lá do final com a parte da fábrica, mas você sabe que no jogo original não tem essa conexão, a gente só é teletransportado. Na placa exit também é oco, então não existe muito significado porque a placa tá ali, mas a gente sabe que é oco, é uma coisa demonstrativa. O motivo daquele monstro misterioso ter trocado o lado da placa e tudo ter acontecido, o ônibus ter ido pro local errado, é a pergunta da maioria dos jogadores aqui do Rainbow Friends, mas eu posso te responder essa pergunta aqui com essa máquina. Você pode ver que ele tá tentando ligar alguma coisa, e ele mesmo falou que precisava da nossa ajuda. Depois de você consertar a minha máquina, eu vou te mostrar porque você realmente está aqui. E algumas teorias falam que ele estava tentando ligar essa máquina para criar um novo monstro, e é por isso que a gente precisava ter coletado os fusíveis para ligar a máquina dele. E isso acontece depois que a gente tenta ligar os fusíveis para criar um novo monstro. Você pode ver que tem vários estábulos aqui, 1, 2,
3, 4, 5. E esse daqui com certeza é o do Blue, porque tem correntes e tá uma placa aqui do lado dele. Seguindo a teoria, existe um estábulo para cada monstro. Agora, uma teoria sobre o Green. E aqui nessa placa já tá falando para você tomar cuidado aonde você pisa, porque tá falando que o Green não pode te ver. Mas eu acho que os cegos conseguem entender quando tem muita claridade no olho dele. E é por isso que esse estábulo aqui, ele é um pouco mais escuro. Eu sei que pode ser zoado, né? Mas faz um pouco de sentido. Rainbow Friends é um programa de TV. Aqui nessa placa de informação, tá falando que o Rainbow Friends era um programa de TV que se chamava Rainbow Funny Toon Friends Cartoon TV Show. Então provavelmente era um programa de TV, de desenho animado. Isso talvez explique o teatro, porque tem várias luzes ali cinematográficas, e é aqui que eles transmitiam o desenho animado. E nesse programa de TV animado, o Blue era o personagem principal. E uma das provas disso é que tem várias placas do Blue espalhado pela fábrica. Então possivelmente o Blue, ele era um dos personagens mais amados pelas crianças. Ou talvez foi a primeira criação do dono da fábrica. Você consegue fazer o laranja sair da toca mesmo sem dar comida pra ele. Essa aqui com certeza muita gente sabe, porque eu já fiz em vários vídeos. Mas é só você ficar perto e o laranja vai sair. Isso é bom pra matar outros players. E o bom disso é que ele não consegue te pegar, porque você tá dentro de uma caixa. Aqui nessa sala tem uma coisa muito misteriosa que pouca gente sabe. Se você presta bastante atenção, tem umas caixas de munição aqui. E aí eu te faço essa pergunta: por que existiria munição no programa de TV, de desenho animado? O ônibus que a gente pega é falso. Sim, existe dois ônibus, um pra quando a gente tá dentro dele e faz a cutscene, e o outro onde a gente pega ele pra tá indo pro Odd World. A batida do ônibus também é falsa. O ônibus já tava lá, destruído antes. Isso é pra facilitar a cutscene. É assim que o seu personagem fica quando ele entra dentro da caixa. Ele fica todo encolhido, um pouco estranho, né? Você já parou pra pensar por que o dono da fábrica, o Red, leva a gente pra escapar naquele lugar onde que o Blue fica? Com certeza foi alguma coisa armada pelo Red. A gente vê isso porque tem vários balões. E aqui nessa placa fala pra você não encostar nos balões. Então o Red com certeza deve ter armado isso aí pro Blue pegar a gente ser o alimento dele. Porque na cabeça do Red a gente não ia conseguir escapar do Blue. Por isso que ele armou várias coisas e várias armadilhas pra gente não conseguir escapar. Quando você tá no final e o Blue tá te perseguindo, se você consegue escapar, você pode reparar que aparece ali a roda gigante do Other World. O próximo capítulo com certeza vai ser no Other World. Isso vai dar continuidade, porque quando a gente escapou, a gente tava muito perto da roda gigante. E quando a gente tava dentro do ônibus e o ônibus desviou do seu caminho, o nosso destino sim era o Other World, lá na roda gigante, o parque de diversão. Então é bem óbvio que o nosso personagem, depois que escapou e tava bem próximo, ele vai seguir lá pra roda gigante. Ele vai no parque de diversão, que é o capítulo 2. Existe uma versão do monstro laranja roxo. Não sabe se ele vai ser usado ou se ele foi descartado, mas tá nos arquivos do jogo. Então ele tem uma versão roxa. E isso tá dentro dos arquivos do jogo, como o monstro amarelo também. Isso aqui foi criado por fãs, mas é uma curiosidade muito legal que tem uma versão amarela do Blue. Então, será que no futuro a gente vai ter outras versões vermelhas ou pretas ou diversas cores? O nome Odd aparece em 4 locais. O primeiro aqui é a placa. O segundo é a própria caixa, onde a gente se esconde. E o terceiro é nas iniciais do dono da fábrica, Osvaldo D. Davids, ODD. E por último, é no computador, que também tem ODD. Existem várias teorias sobre isso, mas nunca foi respondido. Tem o Among Us escondido dentro do jogo de easter egg. Ele fica onde o Green também aparece. Existe um cobertor de cama para cada player. Então se você ficar no servidor sozinho, só vai restar apenas um cobertor. Eu fui o único sobrevivente, então restou apenas um cobertor no servidor inteiro. Rainbow Friends foi inspirado em Camping. É um jogo do Roblox onde usa a temática de você entrar em alguma coisa para se teletransportar. E isso explica o porquê do Rainbow Friends usar um ônibus também para teletransportar outros jogadores. No final, quando você tá escapando do Blue, caso você caia daquela ponte, você vai acabar morrendo pelo monstro do duto, o monstro roxo. De acordo com as informações que tá escrita aqui na parede, essa aqui foi a máquina criadora de todos os monstros dos Rainbow Friends. Essa aqui foi a máquina criada para gravar os áudios do Rainbow Friends. Todo aquele barulho estranho que os Rainbow Friends soltam foi criado por essa máquina. E a última curiosidade é que quem não deixou o like nesse vídeo vai estar deixando um bacon muito triste na chuva e também vai estar sendo pego pelo Blue. Tchau!